Uma amiga agora de 18 anos. Ela escreve assim: Caio, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho 18 anos, estou com uma dúvida aqui, eu queria que você me desse uma luz. Tá. Se trata de mediunidade. Tudo começou quando uma rezadeira me disse que tinha algo ruim me acompanhando. Eu estava me sentindo mal e meu padrasto me levou até ela. Eu estava com medo, mas eu fui. Ela disse que era sério e que eu deveria ir em um homem. Minha mãe então me levou até esse homem. Chegando lá, eu descobri que esse cara era um bandista. Ele incorporou uma entidade, chegou até mim, disse que eu era médium e que se eu não trabalhasse, eu iria sofrer até morrer. Depois disso eu não quis mais voltar lá. E agora eu estou com medo de ter a minha vida arruinada porque eu não fiz algo que eu não quero. Na minha família há casos assim, que só se resolvem quando os meus parentes recorreram a Umbanda, a Espiritismo. Mas isso é a última coisa que eu quero. Me ajuda, por favor, Caio. Eu preciso resolver isso. Olha só, minha filha, enquanto o Braulio lia, eu fechei os olhos aqui, orei por você e pedi a Deus que esse karma familiar, você relatou por último aí, termine aqui e na sua vida. Acabou. Segunda coisa, eu estava pensando quantas milhares de vezes eu já ouvi a mesma historinha. A pessoa se sente mal porque, em geral, na família já existe a cultura do misticismo opressivo, já existe a cultura do misticismo de entidades que podem ser hostis contra pessoas da família, já existe o hábito de recorrer a médiuns para receberem diagnóstico desse tipo de desconforto, de mal-estar que a pessoa da família esteja relatando. Já existe o histórico de haver encaminhamento mediúnico para algum tipo de tratador umbandista, e você só seguiu esse ciclo que já está pré-determinado na cultura familiar. E aí você, no meio da história, disse: não, eu não quero, não vou fazer o que ele está mandando. O que ele disse que está acontecendo contigo é o que eles dizem para todo mundo. Tem uma coisa séria que foi feita contra você, eles dizem para todo mundo isso. Vai pegar, a menos que você contra-ataque. Se você não fizer uma ação de contra-ataque, se você não usar mísseis antibalísticos para combater esse inimigo, a bomba dele vai te devastar. É a mesma historinha. Para você reagir, você tem que fazer esse trabalho. Aí a pessoa se submete a fazer o trabalho. Completa o trabalho, está toda amarrada dentro daquilo ali. Ela está psicologicamente amarrada, ela cumpriu um rito. O rito tem um poder extraordinário de produzir marcas de amarração, de dependência, de medo adesivo, aqueles medos que grudam na gente. O rito tem esse poder de estabelecer a pedagogia do medo no coração da gente. E, portanto, ele estabelece também aquela coroa fóbica no ser da gente, de medo. Para milhares, é a mesma história. Aí, se a pessoa vai, se engata de vez e fica dependente daquele ciclo e do poder feiticeiro, mediúnico, supostamente superior daquelas pessoas sobre a vida desse indivíduo que se submeteu. Quando não se submete, fica com medo. Medo de que aquilo venha, de que vá visitar, de que vá acontecer.
E aí, claro, a própria pessoa faz acontecer. Porque o medo tem o poder de factualizar, de realizar aquilo que seja pela pessoa temido. Se você temer, você deflagrou o processo da realização daquilo que você teme. Se você se mantiver temendo, você estará em franco processo de realização daquilo que você teme. Por isso a Escritura diz: aquilo que eu temia, isto mesmo me sobreveio. É por isso que Jesus é tão enfático quanto a dizer: não deixe que nenhuma forma de medo se instale no seu coração. Não temam, não temam, não temais. Nada temei, não temei. Jesus está repetindo sempre isso. Medo não. Fé, bom ânimo, coragem, segurança, certeza de proteção, de cuidado divino. É isso que tem que haver no coração de vocês. Não tenham medo do diabo, de nenhum homem, de nenhuma calamidade. Não tenham medo. Tenham medo, sim, temam aquilo que pode destruir a alma de vocês. Isso sim deve ser temido. Mas não é o diabo que tem esse poder. O medo tem esse poder de destruir a alma. Por isso, saia e largue o medo. É a palavra de Jesus sempre. Abrace a fé com bom ânimo, com confiança. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Ora, eu estou dizendo isso a você, minha filha, e a milhares de outros que vão ver esse repórter, nas mesmas circunstâncias que você está vivendo. Porque a história é a mesma, é o mesmo script. E em nome de Jesus, não é nada. É produzido quase que 100% das vezes. Quase. Tem alguns casos que não. Mas são mais raros. Na maioria das vezes é a pessoa impressionada já com a cultura familiar, já cria a massa e os códigos e as referências de interpretação. Já estão naquele ambiente da família. Aí o mal-estar, qual foi o que ela relatou para deflagrar esse processo de busca desse tipo de coisa? Qual foi a frase que caracterizou? O que ela disse? Tudo começou quando uma rezadeira me disse que tinha algo de ruim me acompanhando. Quer dizer, nem ela sentiu nada. Eu estava me sentindo mal e meu padrasto me levou até ela. Você veja só, foi uma indução de uma rezadeira que chega na vida dela e diz: vejo uma coisa ruim te acompanhando. Pronto, basta. Aí ela começa a se sentir mal. Aí fala ao padrasto: uma rezadeira me disse que tem uma coisa ruim me acompanhando, estou me sentindo mal. Aí o padrasto diz: vem comigo. Aí vão ao médium, aí o médium faz o scanner. Aí diz: vai pro seu fulano de tal da Umbanda que vai te tratar. Chega lá e diz: olha, se não tratar, vai pegar. E tudo foi uma cadeia de palavras, foi uma cadeia invisível. É, cara. Viajando de uma que chega e diz, cujo tesão da rezadeira é ver coisas ruins para ela tirar. Esse é o tesão dela. É o barato erótico dela, é esse aí. Aí cria esse ciclo todo de angústia. É patético, minha filha, é patético. Dá vontade de tirar no tapa, assim, no meio dos códigos, sabe? Pá! Porque é tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo engano. É uma ciranda de engano. E tudo acontece na cabeça. Na sua cabeça. É verdade. E na de quem quer que entre nesse ciclo do medo. Isso. Em nome de Jesus, isso está repreendido. Senhor, ajuda a ver o ciclo do engano claro na cabecinha dela. Ajuda a ver. Em teu nome eu parto essas cadeias invisíveis de engano na mente dela. Não há nada acontecendo, ela é tua. E ninguém vai arrebatá-la das tuas mãos.
Agora você, minha filha, ande aqui com a gente, venha todo dia. Se você não puder, porque estuda, não consegue assistir o papo todo dia, são 2h30 ao vivo, você encontra os recortes no YouTube. Só é chegar lá e você encontra o recorte do papo daquele dia à noite, ou no dia seguinte você tem lá no canal Caio Fábio no YouTube. Inscreva-se, canal Caio Fábio no YouTube, vá lá e pegue de lá, mas vá crescendo com a gente. E a melhor ajuda que eu posso te dar é entre aí no meu portal e veja a palavra medo. Medo. Leia sobre medo e sobre fé. Medo. 1977. Tem muita coisa sobre medo. Medo. Você tem que ler tudo sobre medo. Também leia sobre... Fé, né? Fé, meu Deus, vai dar mais do que mata. 2.350. Pois é, e feitiçaria. Medo e feitiçaria. Hein? Feitiçaria tem 48. 48. Veja aí, por favor. Medo e feitiçaria. Você quer pôr as duas juntas? As duas juntas. Medo e feitiçaria. Feitiçaria. 17. Então, as duas juntas. Talvez seja o que você esteja precisando e o Gabriel podia mostrar pra gente ali rapidinho. Feitiçaria 48. São 48, mas medo e feitiçaria. Só botar medo aí do lado. Aí bota ao contrário, não tem problema, vai. Vamos lá. 17, mesmo que o meu. Então é bem específico. Vá lá e leia, por favor, tá? E, sobretudo, minha querida, você precisa aprender o significado de confiar. Confiar na palavra. Escreva aí, Gabriel, confiar na palavra. Confiar na palavra. 309 aqui. 309, confiar na palavra, tá aí, ó. É disso que você precisa, se fortalecer no evangelho. Lá então, né? E aí, brother? Caio, acho que você já respondeu antes de sair, mas vou perguntar. Caio, ontem no SBT foi transmitida uma reportagem sobre um suposto espírito do Dr. Fritz que se incorpora em um médium em Maceió. Contraditório é que tudo que o médium falava era em nome do Cristo e para Cristo. Caio, qual o seu ponto de vista sobre esses fenômenos? Para mim isso é só confusão, porque você não vê ninguém incorporando no Novo Testamento nenhuma personalidade humana. Ninguém. O único espírito que se recebe no Novo Testamento é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Não é o espírito de Tiago, irmão de Pedro. Olha só, se houvesse um substrato espírita no Novo Testamento, por exemplo, Estevão morreu como um homem de rosto glorioso. Jogavam pedra nele e viam seu rosto como de um anjo. Quando que se no ambiente da consciência espiritual do Novo Testamento houvesse algum tipo de abertura para se perpetuar a presença de um espírito iluminado e santo entre as pessoas, se tal possibilidade houvesse, como um homem como Estevão não haveria de se manifestar nos cultos cristãos depois? Ou Tiago, irmão de João, que morreu tão breve, Atos 12, numa hora tão difícil. Por que que esses homens de Deus não foram, em momento algum, sequer aventados, só se diz partiram? Por que que o João Batista não se encarnou em alguém e não foi reconhecido? O próprio Elias, que se diz acerca dele é João Batista, em momento algum se está falando na reencarnação de Elias, mas naquilo que na mente judaica, a gente não pode deixar de ler a partir da cultura da mente judaica. Na mente judaica viria um indivíduo que carregaria os mesmos traços de decisão, chamando o povo a uma decisão.
como Elias fez, viria alguém. Foi nesse espírito, no sentido de que é nesse espírito, como alguém possa dizer, ele prega no espírito de Paulo. Não está dizendo que ele está incorporando Paulo, está dizendo que a mente, a atitude, a evolução, o desenvolvimento, o corte, o chamado é idêntico. Então não há esse espaço no Novo Testamento, nem do ponto de vista prático, experiencial, e eles tiveram todas as chances, porque os primeiros apóstolos morreram. A maioria deles morreu até o ano 70, antes de Jerusalém ser destruída. João é que ficou ainda mais 30 anos. Mas todos eles morreram, numa época de carência enorme de guias espirituais. Não tem um registro na história dessa fé dizendo, então Paulo se manifestou, então, guiados por São Paulo ou por São Pedro. Não, é tudo com Jesus, tudo com o Espírito Santo. E assim vai. Você só encontra isso fora do ambiente da fé ensinada por Jesus. No paganismo do mundo inteiro é que essas coisas estão presentes. Agora, para simplificar, eu digo a ele a mesma coisa que eu disse aqui ao nosso amigo Anderson, ex-pai de santo, naquele dia. Sim. Grave. Que ele me disse, não, você falou coisas a meu respeito, achando que eu era preconceituoso e tal. E eu falei, não, faça um teste. Quero desafiar você, chegue lá, na presença dos espíritos que se manifestam a você, e diga, em nome de Jesus, eu ordeno que vocês me digam quais são seus nomes e suas identidades. Em nome de Jesus. E eu disse, você vai ver que eles vão virar outra coisa e você vai ver quem eles são. Dr. Fritz é a mesma coisa, mano. Se manifesta igual a adivinhadora de Atos 16:16 que eu citei no início. Que Paulo passava em Filipos, onde eu te levei há 2 meses atrás. Aquela cidadezinha ali, daquela beira do rio, onde a gente fez aquele culto ali. Sim. Ele passava para lá, para ir orar, todo dia. Aquela cidade enorme, você viu pelas ruínas como ela deve ter sido um monumento de grandiosidade. E enquanto ele ia, olha só o que se dizia, era puro evangelho. Esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Que indicação mais maravilhosa! Mas Paulo não se impressionou com o discurso, ele discerniu o espírito. Depois de alguns dias ele disse, sai dela, espírito imundo. Aí o bicho se manifestou e acabou a festa. Um Dr. Fritz desse, venham invocá-lo aqui na minha casa ou em qualquer lugar que vocês queiram, me convidem para eu ir. Eu quero ver baixar e quero ver sustentar a sua fritzianidade. Não é, eu não estou dizendo isso com nenhuma arrogância, dizendo se eu estiver presente. Não, é o Espírito de Cristo que vive em mim. A verdade, essa convicção mais concreta do que qualquer coisa que eu possa bater com as mãos, é tão poderosa que eu digo isso a vocês e a qualquer um que creia assim. Sem adereços, sem aparatos, sem fetiches, só em Jesus, com essa fé enfiada igual um espigão na alma. Chegue, como em nome de Jesus eu digo, que se eu chegar e se eu estiver, se baixar, vai se manifestar e vocês vão ver que Fritz é esse. É o mesmo do tipo que diz, esses são servos do Deus Altíssimo, que vos ensinam o caminho da salvação, falando a verdade para encobrir a própria mentira, o próprio engano. É tão fácil discernir quando o evangelho está plantado no coração da gente. Para não falar em milhares de outras coisas que são totalmente incoerentes com o espírito ensinado por Jesus, pelo significado do evangelho para cada indivíduo. Aí você chega e diz, mas a mensagem de Jesus não é só amemo-nos uns aos outros? Esse não é o dogma? É. O evangelho quer e precisa produzir isso. E aonde quer que eu vejo pessoas compartilhando amor umas com as outras,
Meu coração já chega cheio de misericórdia e de generosidade, ainda que elas estejam enganadas no ensino que elas estejam praticando. Agora, não é porque elas são amoráveis que o ensino que elas estejam passando adiante seja verdadeiro. Isso é tão claro e simples como tudo mais na vida. É do mesmo modo que eu amo todo mundo que eu amo, separando o que não é verdade neles daquilo que é genuinamente o ser deles. E aí? E essas curas, cara? É a mesma pegada da colher que entorta? Tem tanto cura paranormal, tem cura por sugestão, tem cura por intervenção espiritual mesmo. Porque, meu amigo, tem todo tipo de castas de espíritos. Tem desde aqueles espíritos básicos e raivosos, que são esses tratados como espírito imundo, que ficam sacudindo as pessoas para lá e para cá, como tem espíritos de nível superior, de interesses e de produções particulares diferentes. São indivíduos esses espíritos, eles não são clones, são entes espirituais, com características espirituais. E tem aqueles de determinada característica espiritual, cuja manifestação é sempre desejosa de pegar o acumulado pela cultura humana, ou pela saudade humana, ou pela carência humana e devolver da maneira mais leve, bela e sedutora possível. Aí os indivíduos embarcam num determinado engano que os afasta da alegria da vida eterna, que tira deles a certeza de que os queridos deles não estão ainda cumprindo nada em lugar nenhum, estão na graça de Deus, tira deles a certeza de que a salvação é pela graça, é pelo amor de Deus, não é por mérito humano. Enfim, eu poderia sair listando um rosário de desconstruções que essa coisa bonitinha ensinada aqui, a partir de uma premissa errada, vai fazendo. Tem muitas maneiras de você desconstruir, uma chegando, derrubando e atropelando tudo, o outro aí tirando tijolo por tijolo, remobiliando, reaproveitando, de tal maneira que você aparentemente não mexeu muita coisa, usou os materiais anteriores, mas mexeu na pedra fundamental daquela edificação, como estrutura, conceito, pensamento, verdade e ensino.